Capítulo 21. Protegendo sua igreja. Vocês foram unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Efésios capítulo 4, versículo 3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida, em perfeita harmonia. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu ou ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará rasgando o coração do corpo de Cristo. É a essência, o âmago de como Deus pretende que experimentemos a vida conjunta na igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, altruísmo e harmonia perfeita. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente pela nossa unidade. Era a nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente, naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada na terra é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados pelas divisões, conflitos e discordâncias. Se você é parte da família de Deus, é sua responsabilidade preservar a unidade no local em que você congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer todo o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia na sua igreja e entre todos os crentes. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como podemos fazer isso? A Bíblia nos dá orientações práticas. Primeiro, concentre-se no que temos em comum e não em nossas diferenças. Paulo nos diz: portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como crentes, partilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes do que as diferenças que poderíamos enumerar. É nesses temas e não em nossas diferenças pessoais que devemos nos concentrar. Devemos nos lembrar que foi Deus que escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, deveríamos apreciar essas diferenças e não simplesmente tolerá-las. Deus quer unidade, não uniformidade. Mas para o bem da unidade não devemos deixar que nossas diferenças nos dividam jamais. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa. Aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para assuntos menos importantes, coisas que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nos concentrarmos em amar uns aos outros, em cumprir os propósitos de Deus, chegamos à harmonia. Paulo implorou por isso. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Em segundo lugar, seja realista em suas expectativas. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão,
é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e o real em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, a despeito de suas imperfeições. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é passividade. A maturidade é conviver com essa tensão. Outros crentes irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles. Eles são a sua família, mesmo quando não agem desse jeito. E você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos disse: sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas dos outros por causa do amor que há entre vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja por muitas razões compreensíveis. A lista, porém, pode ser bastante longa: conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos lembrar que a igreja é feita de pecadores de verdade, inclusive nós mesmos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de deixarmos a igreja, precisamos ficar e solucionar o que for de alguma forma possível. A reconciliação e não a evasão é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja, ao primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há nenhuma igreja perfeita para onde possa escapar. Toda igreja tem o seu próprio conjunto de fraquezas e problemas, e você logo ficará novamente desapontado. Groucho Marx era famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja deve ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá excluí-lo dentre os seus membros, porque você não é perfeito. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão que foi martirizado por resistir aos nazistas, escreveu o clássico livro sobre comunhão, A Vida em Conjunto. Nele, ele dá a entender que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais rapidamente renunciarmos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos de graça. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria afixar uma placa: pessoas perfeitas não precisam entrar. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, precisam da graça e querem crescer. Bonhoeffer diz: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais do que a comunidade cristã em si, torna-se um destruidor desta. Se não dermos graças diariamente pela congregação cristã onde fomos colocados, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades. Se, ao contrário, continuarmos nos queixando de que tudo é reles e insignificante, então impedimos que Deus permita a nossa congregação crescer. Em terceiro lugar, prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar do lado de fora e atirar pedras naqueles que estão servindo do que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Quando você critica o que o outro crente está fazendo na fé e com sincera convicção está interferindo nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Paulo acrescenta que não devemos julgar ou desprezar crentes com convicções distintas das nossas. Por que então você critica as ações de seu irmão? Por que tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus.